Após o show de Bad Bunny no intervalo do Super Bowl, a apresentação gerou enorme repercussão mundial por claramente se colocar contra as políticas imigratórias dos Estados Unidos impostas pelo presidente Donald Trump. O presidente, inclusive, não deixou barato e atacou ferozmente o artista. Quem vai contar essa história pra gente é a Daiane Oliveira, aqui no Plantão do Meteoro. Dai, vamos lá. Então quer dizer que o Trump não gostou do Bad Bunny no Super Bowl. Na verdade, o Trump não gosta de ninguém, ponto, né? Mas é logicamente que ele não ia gostar de ninguém que fosse latino e que ainda trouxesse, eu adoro o termo chá de revelação para isso, chá de revelação que a América, ela não é os Estados Unidos. Eles adoram se chamar de América. O show que foi belíssimo, foram uns 13 minutos, mais ou menos 12, 13 minutos de performance, uma performance com muitas referências, com muitos elementos latinos, inclusive, Sofia, eu acho que os estadunidenses não entenderam a maioria das referências. Se a gente for pegar pelo menos esse último álbum do Bad Bunny, que ele ganhou 3 Grammys, a gente tem a capa do álbum, que são aquelas cadeiras plásticas, em uma região assim, né, um quintal e as cadeiras plásticas. Isso é muito latino, sabe? A gente sabe o que significa isso. Qualquer família no quintal que a gente tem espaço, a gente usa. Os estadunidenses não sabem o que significa isso. A estética deles é outra, a cultura deles traz Gente, para uma outra coisa, né? tem uma parte no show que mostra um casamento. E daí tem uma, assim, tipo, 3 cadeiras colocadas uma do lado da outra e a criança deitada em cima das 3 cadeiras ao mesmo tempo dormindo. Cara, isso é muito América Latina, sabe? Uma criança deitando em 3 cadeiras ao mesmo tempo e dormindo no meio da festa é muito América Latina. Exatamente. Eu fiquei encantada com todas as referências, desde a corta, do corte da cana, do canavial, até as bebidas ali que foram E oferecidas, a umas inscrição. críticas, Só que né? Eu até vi aqui no nosso isso, chat o pessoal falando: achei creepy os trabalhadores eletrocutados nos postes. Cara, isso aí é uma crítica porque a empresa de energia elétrica dos Estados Unidos é que manda luz para eletricidade para Porto Rico e deixa eles sem luz o tempo todo. Então isso aí é uma crítica aos Estados Unidos dizendo: pô, vocês nem na eletricidade direito vocês conseguem. dá conta, exatamente. Sofia, o Trump ele não gostou de muitas coisas, sobretudo que o Bad Bunny não precisou dizer o nome dele, nem dizer nada sobre o ICE, nem falar nada sobre a política de imigração. Apenas com a estética, apenas com a performance, apenas com a música, ele conseguiu trazer, evidenciar o que vem acontecendo nos Estados Unidos no intervalo, que a gente já tem um post só sobre o intervalo em si, mas o intervalo é um dos mais caros, na verdade é o comercial mais caro do mundo, se eu não me engano, é o do Super Bowl. Eu vou só pesquisar aqui até o final, a gente confirma essa informação. E aí eu vou te pedir, Sophie, para trazer o que o Trump falou, porque assim que acabou o Super Bowl, ele resolveu ir para as redes sociais choramingar. Só isso. Não tinha mais nada para fazer. Bora lá. Sim, sem citar o nome do artista, Trump disse que o show foi absolutamente terrível e um dos piores de todos os tempos. Vamos ver aqui, ó. O show no intervalo do Super Bowl é absolutamente terrível, um dos piores de todos os tempos. Não faz sentido nenhum. É uma afronta à grandeza da América e não representa nossos padrões de sucesso, criatividade ou excelência. Ninguém entende uma palavra do que esse cara está dizendo. E a dança é repugnante, especialmente para as crianças pequenas, né? Esse show, ele coloca entre aspas, é um tapa na cara do nosso país que está estabelecendo novos padrões e recordes todos os dias, né? Não há nada de inspirador nessa bagunça, diz ele. Aliás, ele diz, deveriam substituir imediatamente a nova e ridícula regra que acontece ali. Faça a América grande novamente. Assinado Donald Trump. Que delícia! Eu gosto, inclusive. A Fabíola se diverte falando do Donald Trump, eu gosto, inclusive, disso também. Gente, o Donald Trump não consegue fazer uma crítica sem ser racista. Isso é só racismo. Não entendemos o que eles falam, a dança é terrível, mas mais para as crianças.
extremamente conservador, não é isso, o Instagram ele está preocupado com as crianças? Claro que ele não está preocupado com as crianças. Pensar em latinos como a objetificação sexual, isso é uma prática do racismo, é uma imagem de controle dos nossos corpos, e sim, tanto as pessoas do sul global em si tendem a ter, né, uma característica de molejo realmente. Se a gente for comparar com o continente africano, aqui o pagode da Bahia é muito parecido com algumas danças lá de Angola, por exemplo. Depois vejam o kuduro, sabe? Então é importante que a gente entenda que isso é uma crítica não ao Bad Bunny, não ao Porto Rico, mas é uma crítica racial e é uma exposição do preconceito que o Trump possui e, sinceramente, que nunca fez questão de esconder, né, Sofia? Não dá para dizer que o Trump, em algum momento, já fez questão de esconder que não era racista. É difícil para você dizer um negócio desse. E aí, Sofia, eu vou te pedir para trazer uma outra matéria da CNN. Gostei da análise feita pela CNN, porque é exatamente isso. O Bad Bunny, politicamente, fez uma apresentação muito impecável. Eu vi alguém comentando aqui que ele conseguiu até ter um eclipse ali no Green Day, que o Green Day também fez uma apresentação bem legal, criticando, né, os estadunidenses, que é uma postura que o Green Day sempre teve, inclusive criticando a cultura, a política estadunidense. E aí, gente, o Bad Green Bunny, Day hoje todo tocou mundo fala American disso, Idiot. e não do Green Day. Green Day tocou American Exatamente. Idiots, tipo... Entendeu? Todo mundo no Super Bowl, tipo, vocês estão me chamando para aqui, entendeu? No evento mais importante. Aí, só para confirmar, Sofia, sim, é o intervalo mais caro do mundo. Cada 30 segundos de exposição custa, no mínimo, $8 milhões naquela apresentação ali, sabe? Então, é isso, é muito caro. E tem um simbolismo muito grande para os estadunidenses. Eu vou te pedir para trazer a análise da CNN, por favor, Sofia. Foi um show muito político. A própria presença do Bad Bunny e o fato dele ter feito o show inteiro em espanhol foram mensagens políticas. Ele é um grande crítico do ICE, das políticas migratórias aí do presidente Donald Trump, e é um grande crítico do presidente Donald Trump também. Ele não precisou sequer mencionar o ICE, mencionar ou defender os imigrantes dos Estados Unidos ou citar o nome do presidente Donald Trump. Com a sua própria música, com a sua cultura, ele deu claramente o recado. Ele se apresentou, como eu disse, o tempo inteiro em espanhol, e ele só usou uma frase em inglês, que foi God Bless America, numa referência não aos Estados Unidos, como os americanos gostam de chamar o país de América, e na verdade os Estados Unidos da América, mas ele se referia ao continente americano, a América como um continente inteiro. E durante o show, muitos dançarinos entraram com bandeiras dos países, de todos os países da América. Ele, inclusive, fez saudações ao Brasil, ao México, ao Chile, quando essas bandeiras entraram também no palco. Foi um show bastante político, que mostrava aí a valorização da cultura hispânica nos Estados Unidos, da cultura latino-americana de forma geral. O presidente Donald Trump criticou o show, dizendo que foi um dos piores shows da história do Super Bowl, justamente porque ele foi feito por um crítico dele, um crítico que não precisou sequer mencionar o nome dele para deixar claro que ele não concorda com essas políticas muito controversas com relação à imigração. E também deixando claro que o continente chama-se América e não apenas os Estados Unidos. Tudo isso irrita profundamente o presidente Detalhe o Rick Martin, né? Donald Trump, que tem ali os seus laços bastante autoritários, em especial com relação à imigração. Bom você trazer o Rick Martin, justamente, né? Porque além do Rick Martin, o Bad Bunny convidou outras pessoas, que é normal esses Lady convites, Gaga. né? Trouxe também a Lady Gaga, que em muitos momentos critica, né, os Estados Unidos nessa política imigratória, já se posicionou de forma muito clara, mas também outros latinos, tá? A gente teve também a Cardi B, que nasceu nos Estados Unidos, mas ela é filha de imigrantes, uma pessoa, não lembro se é o pai ou a mãe de Trindade, o outro da República Dominicana.
E outras pessoas também foram postas, né? Eu só senti falta da Shakira, eu vou falar super sério, senti falta da Shakira, senti falta da Jennifer Lopez, porque quando a gente pensa em latinidade, a gente sente falta da Shakira e Jennifer Lopez. Jennifer Lopez também ela é estadunidense, ela nasceu nos Estados Unidos, mas ela é também filha de imigrantes, de porto-riquenhos que foram para o Bronx, que é o mesmo bairro que cresceu a Cardi B. E é interessante isso, né? A gente percebe nos detalhes essa latinidade, esses convites. Teve uma outra cantora também colombiana que foi convidada, e por aí vai, né? Foi uma ideia de exaltar os latinos que ali estão, e que ótimo essa exaltação, Sophie. Vale lembrar mais uma vez, acho que é boa a gente pontuar, a Shakira, e tanto a Shakira quanto a Jennifer Lopez já participaram de shows do Super Bowl, não só uma vez, inclusive. No entanto, o show do Bad Bunny foi um show solo. E isso é diferente. A apresentação foi dele, ele foi convidado para essa apresentação. E aí, Sofia, eu vou te pedir, por favor, para trazer um outro trecho, sabe por quê? Eu não sei se a gente precisa mostrar o que aconteceu de polêmica, né, quando ele traz os países, mas o trecho do Grammy, porque não foi a primeira vez que ele criticou o ICE e os Estados Unidos. Inclusive, quando ele recebe o Grammy, ele fala que só o amor derruba o ódio. Eu acho importante a gente relembrar isso. Por favor, Sofia. O Trump. Um desses artistas foi o porto-riquenho Bad Bunny. Vamos ver o que ele disse. We're not savage, we're not animals, we're not aliens, we are humans and we are Americans. The hate get more powerful with more hate. The only thing that is more powerful than hate is love. So, please, we need to be different. If we fight, we have to do it with love. Esse final, né? Precisamos lutar, só o amor vence o ódio, precisamos lutar, e lutar com amor, para mim é fantástico. É muito América Latina, sabe, Sophie? Então, eu gosto muito da pedagogia do amor, da política do amor. Eu, né, sou bell hookiana, e a bell hooks fala sobre o amor como estratégia de sobrevivência, né? E no caso é uma negra estadunidense, mas ela pensava no sul global também, ela era paulo-freiriana e utilizava muito das nossas referências. Eu acho importante que a gente lembre disso. São tempos difíceis, e chamar o Bad Bunny para essa apresentação do Super Bowl significaria exatamente isso. Significaria uma crítica profunda às políticas dos Estados Unidos, e ele não deixou barato. Que bom. Olha a gente falando dele aqui, vai falar dele por um bom tempo. Todo mundo amanheceu feliz por ser latino-americano, né, Sofia? Pois é, Dai. A gente já falou, eu já falei aqui como a gente não pode deixar de lado a questão comercial aí, que isso aí é um comercial e deve ser encarado, deve ser lembrado como tal. Então isso aí foi uma maneira de tentar atrair um público latino para um evento majoritariamente branco. Mas a gente também não pode deixar de lado a questão do quanto que isso pegou, assim, tipo, no calo dos Estados Unidos. Porque os Estados Unidos, eles têm uma tendência a achar que a América se refere ao país deles, sabe? Eles têm uma certa dificuldade em entender que não. América é o nome do continente. E quando ele, como muito bem dito ali pelo repórter da CNN, né, que quando a única frase em inglês ser God Bless America, seguido de explicar que a América é todos os países do continente americano, aquilo ali é um tapa na cara, não só do Trump, mas da própria cultura estadunidense, que encara a si mesma como nós somos o continente, sabe? Isso, inclusive, vale dizer, até as minorias raciais dos Estados Unidos às vezes caem nesse erro. Eu não esqueço do... como é que é o nome do cara? O Glover, que é aquele lá do Atlanta. Opa, tá mutado. Donald Glover. Donald Glover, que ele fez uma música This is America. Não, amigo, isso não é a América. Você tá falando dos Estados Unidos. Não é culpa minha se o país de vocês não tem nome. Porque, não sei se vocês já perceberam, os Estados Unidos não tem, é um país sem nome, né?
É uma descrição, é igual Emirados Árabes Unidos. Sabe, aqui no Brasil você tem a República Federativa do Brasil. República Federativa é a descrição, Brasil é o nome, né? Lá eles têm Estados Unidos da América. Não tem nome, é simplesmente a descrição do país, sabe? Então não é culpa minha se vocês esqueceram de dar um nome pra porcaria do seu país. Mas, para além disso, o fato de ser inteiro em espanhol é uma coisa que pega muito para os estadunidenses, porque eles são tão autocentrados que tudo para eles tem que estar em inglês. Se não está em inglês, não existe. A tal ponto de que eles sequer usam legendas. Tudo lá é dublado, porque eles não querem saber o áudio original, eles querem ouvir tudo em inglês. E quando você chega no show do evento mais importante do ano, no intervalo comercial mais caro do mundo, e faz um negócio inteiro em espanhol, de novo, isso não é só uma provocação ao Trump, é uma provocação à cultura estadunidense. Então, foi realmente um tapa na cara dos Estados Unidos, não só do Donald Trump. E quando a gente pensa no momento histórico que os Estados Unidos está vivendo, que é o momento em que a supremacia branca está escancarada e que tudo que é visto como não estadunidense, inclusive os próprios estadunidenses brancos que ousam peitar a ideia de supremacia branca deles, são inclusive mortos nas ruas, como aconteceu com a Renee Good, com o Alex Petrie. É muito simbólico, e eu volto a dizer o que eu falei no corte anterior. Eu não consigo olhar isso só pelo ponto de vista comercial. Eu acho que realmente isso aí extrapolou. Se a ideia deles era chamar a atenção, eles conseguiram e foram além. Enfim. Ficamos por aqui, Dai? Ficamos, Sophie. Pessoal que está assistindo ao vivo, não saiam daí que a gente já volta com mais notícias aqui no Plantão do Meteoro.